Bom, agora aqui nesse vídeo você vai ver como fazer enroladinho de presunto e queijo utilizando a massa de salgado assado. Para começar, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. E aí eu vou pegar algumas bolas de massa. Vou juntá-las, formando uma bola maior. E aí com um rolo de pão, eu vou abrir essa massa aqui. Abri a minha massa. Você pode fazer ela até com mais bolinhas, para ela ficar maior, com tiras maiores. Aqui é só exemplo para você ver como é que faz. Tá? Abri a massa, eu venho com uma carretilha de cortar pizza e faço tiras desse jeito. Ok? Fiz tirinhas e agora com essas tiras aqui eu vou fazer o enroladinho de presunto e queijo. Aqui eu tenho uma fatia de presunto, uma fatia de queijo. A gente enrola. Um enrolado desse tamanho aqui é para salgado de lanchonete, tá? No caso, nós não vamos fazer desse tamanho, vamos fazer um menor para você compreender. Cortar aqui no meio. Aí eu tenho um enroladinho aqui de presunto e queijo. Vou pegar uma tira e vou enrolar dessa forma aqui. Vou enrolando o presunto e o queijo. E aí, chegou aqui nessa parte, eu venho assim e faço assim. Posso cortar aqui o excesso de massa. Fecho essa outra ponta. E fecho essa ponta aqui. E aí já posso deixar numa assadeira. Tá? Aqui está o enroladinho. Lembrando que isso aqui vai crescer, esse salgado ele vai crescer, porque essa massa ela cresce em duas etapas. Tá? Depois a gente pode passar aqui um ovo. Eu vou deixar esse aqui reservado para fazer os demais. Vamos fazer um maior. Você pode colocar, a hora que você estiver enrolando o queijo no presunto, você pode colocar um pouquinho de orégano aqui dentro, que também fica legal. Fica bem bacana. Tá? Aqui, ó. Fecho uma extremidade e aí eu pego minha massa e vou enrolando. Assim. Vou enrolando. Como se eu estivesse passando aí uma fita isolante num fio. Eu vou encapando o salgado. Você pode ir puxando a massa, tá? Porque a massa ela fica meio elástica mesmo. Então você vai puxando e até que você chega aqui no final, você enrola assim. Olha, ponto. E aí você vai apertando para colar a massa. Para a massa colar uma parte na outra e deixar o presunto e o queijo lá dentro. Tá? E com isso você tem aí um enrolado de presunto e queijo um pouco maior. Aí daqui a pouco nós vamos passar gema de ovo aqui e levar para assar. Ó, de novo para você ver, fecho uma extremidade, enrolo como se eu estivesse encapando um fio. Enrolo, puxo a massa delicadamente para ela não quebrar. Vou enrolando, passando por cima do outro pedaço de massa que já estava aqui. Vou enrolando. Tá? Aqui no meu caso a massa não deu. O que eu faço? Eu simplesmente cato um pedaço aqui de massa. Aqui, ó. Pego aqui um pedaço de massa. E eu posso continuar aqui enrolando até fechar. Fechou a massa. Amassa as pontinhas. Amassa assim no meio. E você já tem um enroladinho. Bom, agora que a gente vai fazer os preparativos para assar o nosso salgado assado. Tá? Eu tenho aqui uma assadeira. Eu vou polvilhar um pouco de farinha nela. E você também pode colocar
algumas gotinhas de óleo para garantir que não cole. Tá? Passa aqui a farinha com o óleo. E aí eu venho com os meus salgados. Vou posicionando eles, dando uma boa distância entre eles, porque eles vão crescer. Lembrando que eles vão dobrar ainda de tamanho. Ou pelo menos quase dobrar. Então aqui eu vou pincelar o ovo. Aqui eu tenho uma gema, tá? Não pode ser o ovo inteiro, só a gema. E aí a gente vai pintar aqui o nosso salgado. Ok, passei o ovo. Vou polvilhar um pouquinho de queijo parmesão em cima deles. Aqui, para você ter uma ideia, o queijo parmesão que eu estou utilizando é aqueles queijos parmesões que vendem de saquinho para a gente colocar no espaguete. Tá? Você pode comprar aqueles saquinhos que são baratinhos e com isso você só dá uma pincelada aqui por cima. E a gente também pode pincelar um pouquinho aí de orégano, coisa bem leve, não coloca muito para não ficar um pouco amargo, tá? Orégano é só para dar um visualzinho, um saborzinho. E tá ótimo, tá? Os nossos salgados estão prontos para serem assados. Então eu vou colocar ele no forno, meu forno é elétrico, 180 graus. Se você tem forno a gás, você pode aumentar um pouco mais aí, porque o forno elétrico ele é mais forte que o forno a gás, ok? Vai acompanhando o crescimento, cuidado para não queimar. Bom, e aqui estão os nossos enroladinhos, prontos já, assados. Olha só como é que eles ficaram bonitos. Com uma coloração dourada, muito bonita. Vamos pegar um aqui para você ver. E aqui está o nosso salgado por dentro. Queijo derretido. É isso aí. Agora basta você usar a sua criatividade e inventar novos salgados.